Olá, sou Walter Maciel, CEO da ZQuest. Estou aqui com o meu sócio, o William Wang, sócio co-gestor responsável pela estratégia de Small Mid Caps e também pela estratégia Long Biased. William, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bom, pessoal? Espero que estejam todos bem de saúde e vamos falar um pouco mais sobre como os fundos se comportaram durante o mês de agosto e o que a gente está vendo aí para frente. Então, William, estamos aqui fazendo o nosso podcast de renda variável de agosto de 2020 e a Bolsa tem aí negociado aí um pouco acima dos 100 mil pontos, 102 mil para ser preciso na data de hoje. A Bolsa está cara? Como é que você enxerga aí o valuation das empresas e as perspectivas para frente? Walter, acho que a Bolsa está cara ou está barata, né? Quando a gente olha em relação ao histórico, teve alguma expansão de múltiplo, mas a composição setorial ela tem variado bastante ao longo do tempo. Então, os bancos bancos e commodities, que são setores que têm múltiplos muito mais baixos, eles têm perdido participação. E aí, consumo e varejo e também as empresas, as plataformas de tecnologia, elas têm aumentado bastante a participação no índice. E são empresas que, em relação ao índice preço-lucro, elas têm múltiplos altíssimos. Então, eu não diria especificamente que a Bolsa como um todo ela tá em um múltiplo esticado, mas quando a gente olha especificamente para alguns setores, os setores os quais a gente tem uma perspectiva mais positiva olhando para frente, que se beneficiam de tendências seculares, né, como é o caso de e-commerce. E-commerce é muito interessante porque nos Estados Unidos, né, a penetração desse canal ela aumentava 1% ao ano, e esse ano ela vai aumentar provavelmente 10%. Então, foram 10 anos em um. Aqui no Brasil, a Magazine Luiza gosta de ficar parafraseando o Juscelino Kubitschek, e ela fala de 50 meses em 5. Então, é esse o nível de aceleração que a gente está vendo, e é uma tendência secular, né? É uma tendência estrutural que foi acelerada durante a pandemia, porque as pessoas não conseguiam mais comprar em loja física e os vendedores também não conseguiam mais vender em seus pequenos comércios. Então, elas foram obrigadas a migrar para esse tipo de plataforma. Bancos ainda continuam com toda a ameaça sobre as fintechs, né? As fintechs elas têm tido muito sucesso em angariar novos clientes, ainda tem um desafio sobre a monetização desses clientes olhando para frente, mas por outro lado elas têm conseguido inovar e fazer essas inovações muito rápidas, né? Por exemplo, no caso da XP, e conseguido ganhar bastante participação de mercado. Então a gente acha que bancos ainda continuam sob ameaça. Basicamente seriam essas as nossas visões sobre os principais setores que compõem a Bolsa. E agora, William, a gente também, até para quem assistir aí o nosso podcast macro, vai acabar vendo um cenário mais construtivo, né? A popularidade do presidente subiu muito nos últimos meses, o nível de atrito e descoordenação com o Congresso diminuiu muito, e a gente está vendo hoje uma pauta mais construtiva, inclusive com boas perspectivas de reforma administrativa, reforma tributária. O governo conseguiu evitar as ameaças aí pelo menos as principais ameaças ao equilíbrio fiscal. Tivemos um agosto onde tivemos o melhor saldo comercial desde 89, e o câmbio está reagindo a isso. Como é que você contextualiza nesse cenário as perspectivas de Bolsa para frente? Como é que você está enxergando aí? Porque nós temos um país um pouco diferente, né? Lá fora, esse movimento de juros baixos também está levando as bolsas a terem um bom desempenho. Nos Estados Unidos, os índices estão mais altos, inclusive, do que estavam pré-crise. Mas aqui no Brasil você ainda tem 70% do dinheiro em renda fixa, né?
Perfeito. Olhando para frente, as perspectivas, pelo menos de médio prazo, elas são muito positivas, como você bem pontuou. O cenário macro, ele tem tido uma certa volatilidade por conta do presidente, mas, por outro lado, quando ele vê que o risco de dominância fiscal é muito grande, ele volta atrás no populismo dele. Então, olhando para frente, o Silvério ele tem falado de corporate inequality, né, de discrepância sobre a capacidade das empresas, né, e isso tem feito com que as bolsas subam, apesar da economia real e das pessoas, da população em geral, tá sofrendo os impactos da crise, né? A gente acredita que vai haver essa migração de renda fixa para ativos de risco, porque as pessoas vão ser obrigadas a tomar risco para construir poupança de longo prazo. Então, a gente tem posições que se beneficiam desse cenário, e é o caso de Banco Pactual e também de XP. E olhando para frente, deve continuar a ter essa valorização, né? Porque recentemente até o presidente Trump começou a anunciar que deve haver uma vacinação por volta de outubro, e isso deve acelerar a abertura da economia. E historicamente, o que a gente vê é que quando essa doença passa, a volta da economia ela é em V. Quando começa a haver uma solução da doença, a economia ela acelera e muito rápido, né? Porque a gente está em home office, mas muitas pessoas já não aguentam mais ficar em casa, né? Elas querem voltar a ter uma vida normal, sair para restaurante, fazer festa, viajar, as pessoas nas escolas, exato. Então, esse tipo de recuperação ela deve ser muito rápida, o que acaba beneficiando principalmente as ações que ficaram para trás, né, que são as empresas de varejo físico e também empresas relacionadas ao turismo. Então, a gente está com um viés mais positivo, inclusive para varejo físico, empresas relacionadas a essa recuperação mais rápida após a resolução da doença. Só para contextualizar aqui quem está nos assistindo, os nossos investidores, esse termo corporate inequality é uma outra maneira de colocar a velha definição Wall Street contra Main Street, que vem lá desde 2008. Na hora que você tem estímulos econômicos e muita injeção de liquidez nos mercados, você acaba fazendo com que tenha uma discrepância maior, né, entre os ativos listados do que com a economia no mundo real, e acaba que essa crise foi muito desfavorável para aquelas empresas menores, para os pequenos negócios que não estavam preparados, mas as empresas mais fortes, mais capitalizadas, acabam ganhando com a crise, porque aumentam sua participação no mercado, perdem concorrentes. Então é evidente que a crise é muito dura para todo mundo, mas para essas empresas é possível que a partir do ano que vem você tenha inclusive um cenário mais positivo do que seria sem a crise. Wellen, muito obrigado. Tenho certeza que nós vamos continuar ao longo do tempo entregando aquele resultado consistente que sempre entregamos, e acho que, como você falou, o mercado aí oferece riscos, mas também grandes oportunidades. Isso aí, pessoal. Obrigado. Até o mês que vem. Um abraço.